Oi, pessoal, estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Fazer História. Esse é um podcast voltado especialmente para o pessoal que está na lida aí de se preparar para concursos públicos, né? E a ideia é justamente trazer exemplos de gente que fez história, né? Que construiu uma história espetacular com aprovações. No nosso episódio de hoje, nosso convidado ele tem uma trajetória incrível que vocês vão perceber já já. Logo no começo já vão perceber aqui uma série de identificações que possivelmente vários de vocês terão. Mas o cara construiu uma trajetória espetacular, como eu acabei de dizer, né? Aprovação no Banco Central, aprovação no BNDES, aprovação no CNU, aprovação no CNJ, aprovação como primeiro colocado no TCE de Goiás, que ele simplesmente não foi. Muita coisa bacana para a gente conversar. Eu quero agradecer a presença aqui do Clériston. Vai ser um episódio incrível. Eu sei que vocês vão gostar bastante. Mas antes de começarmos, eu quero já aproveitar para fazer aquela velha propagandazinha de início de episódio, que é importante, porque é o que nos mantém, né? Pedir para vocês, se gostarem do episódio, não esqueçam de curtir. Para quem não está inscrito no canal, né, se inscrevam, isso nos ajuda demais a dar motivação até para continuar fazendo episódios assim, né? E também compartilhe, se você acha que aqui tem alguma mensagem que toca em você, ou que pode tocar em alguém que você sabe que está na jornada de se preparar para fazer provas e concursos, não esqueça de compartilhar também. Então, Clériston, meu boa noite, né? Meu obrigado, mais do que tudo, meu obrigado por você ter topado vir aqui. Eu sei que não está sendo fácil para você, né? Para quem não conhece muito o Clériston, ele já me confidenciou, né? O quanto que essas exposições, especialmente em coisas assim, são um pouco difíceis para ele. E eu sei que para boa parte das pessoas tem dificuldade com exposição. Não é o meu caso, eu sempre tive uma certa facilidade, mas eu entendo muito bem quem tem essa dificuldade. E isso é muito bom para vocês perceberem que o nosso convidado, apesar de um currículo invejável em termos de aprovações, de resultados espetaculares, é gente como a gente, beleza? Então, Clériston, mais uma vez, boa noite, muito obrigado por estar aqui. E eu quero começar te perguntando como é que foi sua trajetória em termos de experiência com o concurso público até chegar aqui na minha mentoria. O que aconteceu na sua vida que levou até você me procurar? O que foi que você construiu ao longo desses anos todos? Boa noite, Gleison. Agradeço a oportunidade de estar aqui esta noite contando um pouquinho dessa trajetória. Então, eu sou natural de São Paulo, nasci no ABC, mas quando eu ainda era bem jovem, meus pais se mudaram para o interior de Minas Gerais. E eu morei por alguns anos numa cidadezinha de 3, 4 mil habitantes, assim, era uma cidade bem pequenininha mesmo. Para mim, como criança, foi ótimo, uma experiência excelente que pude curtir a minha infância como eu não curtia na cidade grande. Mas uma hora a responsabilidade chega. E aí eu me lembro que quando eu estava no meu último ano do ensino fundamental, meu pai viu um edital, alguém falou para ele, eu não sei como ele teve acesso a isso, mas ele teve acesso a uma prova que aconteceria aqui em Brasília da EPICAR, dos cadetes. Preparatório de cadetes do Preparatório de cadetes. E aí ele pegou e falou, é uma boa você fazer essa prova. E eu falei, eu já tô aqui, por que não? Vou lá fazer. Eu sempre fui um bom aluno, sempre estudei bastante, me dedicava bastante. E eu achei que simplesmente aparecer lá no dia da prova ia ser uma boa ideia. E eu me lembro que eu estive aqui em Brasília, foi meu primeiro contato com Brasília. Fiquei na casa de um tio meu por consideração. E eu me lembro que quando eu fui fazer essa prova, a prova deve ter sido ali no estádio Mané Garrincha, o estádio estava lotado, era gente demais, para mim aquilo foi assustador. E mais assustador ainda foi ver que, apesar de eu ser um bom aluno, eu não sabia fazer absolutamente nada na prova, mas nada. Impressionante. Não existia questão fácil para mim naquela prova, que um concurso geralmente é feito de questões fáceis, médias, difíceis. Eu não sabia fazer absolutamente nada. Eu estava de carona naquele dia lá e foi horrível para mim, assim. Foi uma experiência um pouco traumatizante. E quando eu voltei à realidade na minha cidade, eu pensei, acho que essas coisas não são para mim, ou então eu preciso dar uma mudança muito, muito grande na minha vida.
E a minha vida toda eu estudei em escola pública, né? Quando eu entrei no ensino médio, a gente se mudou para uma cidade um pouco maior, mas ainda era uma escola pública que não era voltada para vestibular, nada do tipo. E quando eu concluí o ensino médio, meu pai pôde pagar para mim com algum custo durante um ano um preparatório para concursos no Colégio Objetivo, que ele era uma mistura de terceiro ano com um colégio mais preparatório para vestibular. E aquilo sim modificou um pouco a minha vida bastante, assim, porque aí eu passei a viver um pouco mais a realidade de uma boa educação, digamos assim. O ambiente, ele faz muita diferença. E Muito. quando você estava ali, você já estava num ambiente que as pessoas respiram prova, respiram essa questão de você se voltar para conseguir uma meta de aprovação. Sim, isso faz muita diferença. E ali começou uma jornada minha que, graças a Deus, eu tive muita sorte de o tempo todo trabalhar com pessoas muito melhores do que eu. E essa questão de estar no meio de pessoas muito melhores acaba puxando a gente para cima, sabe? Ambiente faz toda a diferença. Com certeza. E aí sim, no ano de 2003, foi o primeiro concurso para valer que eu fiz. Eu não tinha uma expectativa muito grande de fazer vestibular, porque eu precisaria me deslocar para uma outra cidade, teria um gasto associado a isso, ainda que a universidade fosse pública. E eu não sei se naquela época meu pai poderia me manter nesse projeto. Então, eu tinha que dar um jeito de trabalhar. E embora eu nunca tivesse aspiração pela carreira militar, assim, eu nunca tive esse desejo. Não era o seu sonho? Não era bem o meu sonho, mas era um sonho muito presente na vida de muitos colegas ali da minha cidade. E eu fiquei sabendo do concurso da Escola de Sargento das Armas. A famosa ESA. Isso. E no ano de 2003 eu fiz a inscrição para esse concurso. E eu era de tal maneira perdido que eu me lembro que a inscrição ela não existia internet na época. Então eu fui numa agência de correios, peguei uma ficha de inscrição e preenchi meus dados e um dos campos era se eu escolheria a área combatente ou a área técnica. E eu falei, eu não tenho cara de combatente, eu vou escolher técnico. E quando eu contei isso para meus colegas, eles falaram, então você se passar vai estudar no Rio de Janeiro? Eu falei, como é que é? Mas não era no interior de Minas? O pessoal falou, não, área técnica, você vai para o Rio de Janeiro. E aí, enfim, no dia da prova, resumindo bastante a trajetória, eu cheguei a fazer um preparatório para este curso também. E aí no dia da prova eu fui para Uberlândia, era a cidade mais próxima onde tinha a prova, um ambiente lotado de gente, mas muita gente. E eu ficava pensando mais uma vez, né, trazendo à memória a prova da EPICAR, falando o que me faz pensar que no meio de tanta gente eu posso ser aprovado. E uma mistura de sorte e preparação, eu de fato fui aprovado no meu primeiro concurso da ESA. Porque vários de meus colegas já tinham tentado essa prova várias vezes e não tinham obtido êxito, então naquele concurso eu fui aprovado. E aí eu fiquei um ano estudando no Rio de Janeiro, fiz a minha formação lá, fui designado para Brasília. E aqui em Brasília pude iniciar meu... Foi ESCOM ou foi ESIE? ESCOM. ESCOM. Isso, o período básico era na ESIE. E depois eu fui para a ESCOM porque escolhi a área de manutenção de comunicações, né? Excelente. E aí de lá eu fui designado aqui para Brasília. Trabalhei no Citex, como confidenciei ao senhor. E aí para mim também foi uma experiência muito grande. Encontrei excelentes engenheiros do IME lá. Uma galera que era realmente muito boa e que depois até chegou a ser meu companheiro no próximo concurso que eu fiz, que foi o da Controladoria Geral da União. Até hoje eu sou técnico de finanças e controle lá. E eu fiz esse concurso em 2008 e fui aprovado. Na época exigia só apenas o ensino médio, ainda não tinha o meu nível superior. Então fui aprovado nesse concurso. E aí a coisa se inverteu. Eu passei a achar que não era tão difícil assim. Com uma boa preparação dava para alcançar. Mal sabia eu que viria adiante. E aí eu fiz a minha formação na área de tecnologia. Eu já trabalhava na área de tecnologia no Citex. E fiz minha formação na área de tecnologia também. E aí o primeiro concurso que eu fiz
assim que eu estava formando ainda, foi o concurso de analista da CGU no ano de 2012. Fui reprovado, mas eu já tinha a noção de que não dava para passar ainda, porque eu não tinha noção nenhuma de gestão, de IT ou nada referente à gestão Parte de de gestão de tecnologia da informação, né? Que Isso. é uma das matérias que, nessa época em especial, estava muito em voga. Hoje, houve para muitos concursos, né? Essa é uma disciplina que caiu de importância, Isso. mas naquela época estava bombando, eu imagino. Então, aí eu já imaginava que... Mas para mim foi um certo baque, porque eu pensei que eu iria mal na prova como um todo, porque eu achava que não teria condições de chegar competitivo nessa prova. E para minha surpresa, na parte geral, que era de direito constitucional, administrativo, eu fui muito bem. E a parte... eu lembro que na época caía banco de dados também, alguma coisa de SQL, coisa assim, para a área fim da CGU e não para a área de tecnologia. E eu vi que se eu tivesse optado pela área fim, eu teria tido uma oportunidade maior. Maior também, né? Um número maior. E aquilo me deixou um pouco abalado, assim, com a área de tecnologia. Eu falei, não, mas tudo bem, ainda não é tempo, logo chega a minha oportunidade. E aí foi onde eu tive a minha primeira grande decepção pós-CGU, que foi o concurso de ATI que eu fiz em 2013. Em 2013 teve um concurso. Teve um grande de quase 200 vagas, foi 2015, mas teve 2013. Sim. O de 2013 era a FunRio que estava fazendo. FunRio. Que hoje é a Sesgran Rio, né? Não. Não é a mesma coisa? A FunRio é uma fundação que fazia concursos para a Unirio, pela Unirio. Ah, sim. Que eu conheço bem a Unirio porque fiz uma cadeira lá no 5º ano do IME. Eles colocavam a gente para fazer uma disciplina... Eles queriam que a gente tivesse uma ideia meio holística do mundo, né? Uhum. E aí eles colocavam cadeira de pedagogia, ou de sociologia, ou de psicologia, alguma coisa assim. Aí eu fiz uma cadeira lá na Unirio, justamente, e era do lado do IME, na mesma rua ali, na Avenida Pasteur, no Rio de Janeiro, para quem conhece. Chegando no bondinho, no Pão de Açúcar, fica a Unirio. E eu brincava, porque essa banca não tinha tradição nenhuma. Eles colocaram à disposição a bibliografia, o livro do Kurosa, era referência na época para redes, para segurança. Eu recebi uma coisa engraçada que eu sempre conto nos meus cursos, né? Um cara me mandou um e-mail criptografado com cifra de César para saber se eu tinha o solution do livro do Kurosa, porque ele achava que eles iam elaborar as perguntas da prova a partir das questões do livro, né? Acabou que não teve nada a ver com o livro, caiu uma questão só de segurança, ridícula, enfim. Mas é só para descontrair nosso convidado aqui. Mas é uma banca fraquíssima. E você não conseguiu aprovação nesse de 2013? Pois é, e assim, o curioso é que as provas de ATI eram todas muito parecidas. Sim. E aí eu peguei o histórico anterior, coisa que depois como concurseiro fui entender que era realmente importante. E como minha base em TI ainda era muito fraca, eu falei, eu vou estudar as provas anteriores, elas são todas muito parecidas, vai cair alguma coisa que eu conheço com certeza. Eles repetiam questão, assim. E no meu ano não foi assim. Não repetiu. Não foi assim. E eu fiquei sem corrigir a redação. Eu tinha o tema, eu dominava o tema da redação e fiz uma boa redação e a minha redação não foi corrigida por conta de uma questão. E aquilo me derrubou emocionalmente, assim, fiquei bastante triste. Mas tive a sorte de 2 anos depois, no ATI de 2015, eu consegui a primeira colocação. Então eu saí da desaprovação para ser o primeiro colocado no concurso seguinte. E acabou que eu nem assumi. Na época, a carreira de ATI ainda não era bem estruturada, não havia grande diferença para o cargo que eu ocupava de TFC. E aí eu optei por não ficar. Hoje a carreira já deu uma reestruturada, já estão melhores. E aí foi o primeiro concurso que eu falei, poxa, eu acho que é possível então. E aí foi onde eu já emendei na Câmara Legislativa do Distrito Federal em 2018. E eu fiquei muito decepcionado. Ali foi a grande virada, porque eu consegui classificação, mas fiquei em 33º lugar e eles só chamavam, sei lá, 5 candidatos. Hoje, depois do concurso ficar muito tempo embargado, acho que eles chamaram 10. Então eu via que eu não tinha chance de ser chamado. Eu falei, poxa. E aí eu entrei numa pira que a Virgínia falou já também, que é assim, poxa,
TI é loteria. Pô, cai umas coisas que a gente nunca viu falar na vida. Essa vida não é pra mim, não. Eu não quero mais fazer concurso na área de tecnologia. Não é pra mim. Essa porcaria. Eu vou pra área fim, eu tenho mais chance. Vou competir de igual pra igual com a galera e vai ser muito melhor. E eu quebrei a cara, né? Porque aí vieram os concursos de 2021, do TCU, CGU, Senado em 2022. Eu não fiz para a área de TI e me arrependi amargamente. E fui reprovado várias vezes. E aí, quando surgiu o concurso do CNMP, eu falei assim, olha, se não deu certo, eu quebrei a cara na área geral, por que não voltar para minhas origens, né? Olha só. Por que não estudar para TI? E foi aí que eu conheci a sua mentoria. Até eu queria te perguntar, né? Como é que você tomou conhecimento da minha mentoria? Como você ficou conhecendo? Foi boca a boca? Você viu alguma divulgação minha no Instagram, coisa parecida? O que é que houve? Então, eu já conhecia as suas aulas, né? Já tive aula com você no passado na parte de redes e segurança. Dominando TI. Sim. Mas eu soube que você também fazia mentoria pelos colegas da CGU. Tivemos excelentes aprovados lá, Amanda e vários colegas que foram mentorados por você. O Gustavo Freilich, Sim. Que foi o que eu comentei no episódio passado, né? Que foi aprovado com 2 meses de preparação. Isso. Mas foram 4, se não me engano, aprovados. Né? Esqueci o nome dos outros agora, mas em memória eu vou lembrar no próximo episódio, eu comento o nome deles, porque esse concurso da CGU foi um concurso muito interessante em diversos aspectos, né? Porque a banca que todo mundo esperava que fosse fazer esses concursos foi o Sebrasp, né? O pessoal estava sempre esperando o Sebrasp, porque era a banca dominante. E aconteceu uma virada de chave ali no final de 21 para 22, que a FGV começou a pegar todos os concursos importantes que apareceram. TCU, a CGU, TJDFT, e aí foi. Cefaz do Amazonas, Cefaz de Minas, Senado, e foi, enfim. Mas nesse concurso aí, acho que foi o primeiro concurso grande, assim, de muita relevância. Eu tive um grupo muito significativo de aprovados e com posições interessantes, né? Que é o caso do Gustavo, que é um cara que não era de TI, foi aprovado nesse concurso, né, com 2 meses de preparação. Vai ser uma coisa absurda, né? E realmente mas enfim. E também o caso da própria Amanda, né? Porque a Amanda foi a segunda colocada na prova objetiva, né? Ficou uma nota altíssima e a história dela é bem interessante também. Enfim, e aí você tomou conhecimento através desse pessoal que estava comentando. Isso. E aí você me procurou, que eu me lembre, que eu me recorde, foi já perto dessa preparação para o CNMP. Mas o nosso foco inicial, se eu não estou enganado, foi Banco Central e TSE. Né? A planilha que eu peguei lá, que é a nossa primeira, que é de abril de 24, o foco justamente acabou sendo o Banco Central. Chegou a fazer TSE ano passado também? Não chegou, né? Já nem precisava mais, né? Mas enfim... Mas o nosso foco inicial era justamente aquilo que acabou sendo talvez o cargo para onde você vai ocupar agora, né? Sim. Uma vez que você já está aprovado, só esperando a nomeação no Banco Central. E isso é interessante, né? Mas como foi essa jornada aí até chegar nessas aprovações que eu citei agora há pouco, né? A TCE de Goiás, BNDES, CNJ. O que aconteceu aí nessa trajetória de abril do ano passado por diante, né? Até a sua aprovação final. Inclusive, pode contar até, se você quiser, alguma coisa a respeito do curso de formação que você teve agora do Banco Central, que foi agora recente, né? Pode contar isso aí, que eu acho que vai ser uma coisa bacana o pessoal entender como é que foi uma trajetória de alguém que estava fora da área de TI já, né? Por conta de desilusão, e aí retornou para a área de TI e depois construiu uma trajetória de muito sucesso e muito brilho. Sim. Então, quando eu me inscrevi para o concurso do CNMP, eu comecei a ver as matérias, eu me inscrevi para o cargo com o qual eu tenho mais afinidade, que é o de suporte. E aí, quando eu comecei a preparação, eu falei, não, realmente é diferenciado, é muito diferente você estudar alguma coisa com a qual você já tem alguma afinidade e estudar para a área fim, que aí é vala comum, né? Todo mundo tá ali e tem uma galera que já tá ali no nível tempo. Já tá num nível bastante competitivo. Mais elevado, sim.
E aí eu lembro que eu comecei a estudar, mas eu não tinha ainda essa confiança de, pô, será que, embora eu já tivesse tido a aprovação lá no ATI e fosse classificado no concurso da Câmara Legislativa, eu ainda não sabia se era para mim, se o cenário tinha mudado, porque no meio desse caminho tinha nascido minha segunda filha, a Isadora, que foi no ano de... ela nasceu em 2017, eu fiz a prova em 2018 com o resto de forças que eu tinha ali para fazer aquela prova e não obtive o resultado que eu esperava. Então hoje eu reconheço alguns dos erros da minha preparação, mas enfim, era o que eu tinha de forças, eu entreguei naquela prova e enfim, o resultado foi longe daquilo que eu esperava. Fiquei bastante decepcionado, abandonei a área de TI por alguns anos, aí levei pancada de tudo quanto era lado nesses concursos de 2021, e aí eu falei, não, eu acho que é melhor eu voltar para lá, pelo menos eu tinha alguma chance, pelo menos eu era classificado. Na CGU eu não tive sequer redação corrigida, assim. Então eu fui humilhado de todas as formas possíveis pela FGV. E aí, quando eu comecei a preparação para o CNMP, aí eu procurei a sua mentoria e aí eu falei, olha, professor, eu tô vendo que estamos num período promocional, eu gostaria de garantir a sua mentoria, mas eu só vou começá-la depois da prova do CNMP. Aí você falou, não, por que você não começa agora? Eu já te explico as técnicas que você pode aplicar na realização dessa prova e você pode ver se elas surtem efeito ou não, se vão ser algum diferencial para você ou não. E de fato foram. Eu apliquei a técnica, porque até então, em prova do CESP, eu tinha muito medo de chutar. Ou eu fazia porque eu tinha certeza, ou eu tinha algo muito próximo disso. Ou então eu deixava em branco. A prova de ATI foi assim. E aí, só que a do CNMP, eu gostaria muito de passar, mas não enxergava nela a minha prova final. Então eu falava, não tenho problemas em arriscar nessa prova. Isso é uma coisa interessante estar falando, porque ao longo desses 7 anos trabalhando com mentoria, sempre, porque é uma coisa quase que, vou dizer sempre, mas assim, 90% dos casos, que a pessoa está bem preparada, ou que já está com uma boa bagagem, e ela vai fazer a prova despreocupada, sem pressão, é muito fácil de acontecer de dar certo. Porque parece que, e é o que eu tento insistir com o pessoal, especialmente quem está fazendo a mentoria coletiva comigo agora, é uma das teclas que eu tenho mais batido, é a questão de você bota toda a pressão do mundo na preparação para chegar lá o melhor preparado possível, mas na véspera da prova, no dia da prova, você tem que virar uma chave e lá você despressuriza. Você tem que chegar lá tranquilo, sabendo, cara, fiz o que tinha que fazer, né? Fiz minha parte, vou ali fazer uma prova e é isso. Se der certo, excelente. Se não der certo, eu continuo na jornada. Mas a minha parte eu fiz muito bem feito. Então, todo mundo que vai para a prova com essa tranquilidade de que você não tem a obrigação de ser aprovado, a chance de ser aprovado se multiplica por muitos números. Sim, foi isso que aconteceu comigo. No dia da prova, eu estava muito tranquilo, porque eu falei, não, eu vim hoje testar algumas técnicas diferentes que o Gleison falou que ia dar certo, vamos ver se esse negócio funciona mesmo. E cheguei tranquilo na prova, fiz o que dava para fazer. O que você aplicou? O que você aplicou na prova no dia? Apliquei muita técnica do chute, porque embora a prova fosse de suporte, tinha algumas coisas de desenvolvimento lá, e tinha coisa que eu falei, gente, de onde tiraram isso daqui? E fui chutando, chutei bastante, até acho que até mais do que deveria, mas eu cheguei na prova diferente, porque aí eu vindo de provas onde eu estava fazendo para a área fim, de auditoria, eu enxerguei uma prova com uma cara mais familiar para mim. Então foi uma prova muito mais fácil para eu fazer, muito mais tranquila. E eu lembro que uma das coisas que eu falei para você, eu falei, poxa, professor, eu lembro que no finalzinho da prova tinha 5 questões assim sem preencher. Eu olhei para aquelas questões e falei, acho que eu não vou deixar isso aqui em branco não, vou tentar aplicar o chute nesse daqui também. E aí eu chutei e eu errei todas as questões que eu chutei na última hora. E aí você falou, eu já falei para você que não pode ficar preenchendo prova quando você tá no final, você não tem que ficar preenchendo o gabarito. Eu falei, de fato não deveria ter feito. E aí isso me custou o primeiro lugar da prova, eu fiquei em segundo lugar, essas 5 questões, mas fiquei muito bem classificado e isso me deu um ânimo novo, né, para iniciar a jornada
de 2023, encerrei 2023 com essa prova e iniciei o 2024 aí sim com uma nova perspectiva de realizações e tudo mais. E aí foi onde eu pude finalmente me livrar do jugo da FGV, que eu estava me preparando firmemente pro cargo de analista do Banco Central, mas a prova foi adiada por conta da enchente no Rio Grande do Sul. E aí eu me lembro que eu falei, professor, já que essa prova foi adiada, para eu não ficar só marcando o passo, você acha que é uma boa eu fazer a prova do TCE de Goiás? Aí você falou, claro, é ótimo você ir lá fazer. E era FGV. E eu falei, ótimo, que eu vou lá, vou fazer essa prova agora com sangue no olho agora. E de fato fui, mas fui também totalmente despreocupado, porque eu falei, eu não tô nem aí se eu não passar, porque... Mais uma vez... Eu tô indo lá para passear com a família, levei minha esposa, filhos, cachorro, gato, não levei todo mundo para passear em Goiânia. E aí fiz essa prova, era uma prova extensa, muito complicada, assim, que levou 2 turnos, aí voltei, almocei em casa com a família, ainda tive que jogar bola com meu filho para à tarde voltar para fazer a prova, e eu tive a felicidade de ficar em primeiro lugar nessa prova, que não era uma prova para a qual eu tinha me preparado, tinha parte de regimento interno, um monte de outras coisas que eu dei uma estudada ali de 1-2 semanas apenas. Enfim, o resultado foi bastante positivo e ali iniciou uma jornada de algumas aprovações interessantes, né, no ano de 2024. Que aí logo depois eu fiz STN, que também era FGV, fiquei classificado, mas por conta daquela limitação do decreto, eu acabei sendo eliminado na etapa final. É uma prova que eu fiz até doente, assim, na semana anterior da prova eu adoeci, não consegui fazer aquela revisão geral para a prova, e aí teve CNJ, que já era Sebrasp, fui bem, mas não apresentei títulos, nada, ainda assim fiquei dentro do cadastro reserva, e os outros 3 concursos que para mim foram os mais relevantes, assim, os quais eu mais buscava resultado, foram o Bacen, que era o meu objetivo, era o meu foco principal, né? No princípio a gente começou já pensando nele. Sim, era o meu foco principal, mas no meio do caminho eu fiz o BNDES, fiquei classificado no cadastro reserva, e o CNU para mim foi o mais surpreendente, porque esse eu não esperava nada mesmo, não esperava nada dele. Se eu disser para você que eu estudei alguma coisa, eu estaria mentindo. No dia da prova eu me lembro que eu falei, gente, eu vou fazer uma prova para um cargo de políticas públicas. Se eu não souber nem o ciclo de políticas públicas, isso cair, seria uma vergonha para mim. E eu me lembro que antes de entrar na sala eu peguei o celular e decorei o ciclo de políticas públicas, que acabou não caindo, enfim. Mas foi uma prova surpreendente, porque eu consegui um resultado que eu realmente não esperava, e consegui ser classificado lá dentro do número de vagas ainda. Da PPGG, né? Sim. Que é um dos cargos que pagam o topo do executivo, né, juntamente com o Banco Central, juntamente com, você já falou, a CGU, etc. É incrível, né? Eu acho assim, sempre que você junta uma preparação muito bem feita com essa tranquilidade que não gera pressão emocional, isso é uma coisa que tem que ficar muito claro para todos, tá? O descontrole emocional, ele pode pegar o cara mais bem preparado de todos e tirá-lo completamente do concurso. Não adianta ter uma preparação espetacular se você no dia se descontrolar emocionalmente. Isso é interessante, porque eu estou comentando isso porque quando eu comecei a trabalhar na mentoria, foi um dos problemas que eu enfrentava, porque eu aplicava a técnica de estudo nas pessoas e eu via alguns mentorados espetaculares, com taxas de acerto altíssimas. Chegava no dia da prova, o cara 90% na planilha, nos simulados 90%, chegou no dia da prova 50%. Eu ficava, porra, mas o que aconteceu aqui? E aí foi que eu comecei a entender que o cara se descontrolava emocionalmente. Eu precisava atacar esse lado. Não precisei trabalhar isso com você, mas com alguns mentorados eu tive que trabalhar isso de forma mais intensa, justamente para que eles conseguissem resolver essa questão. Logicamente, eu sempre ofereço aquelas ferramentas de controle de ansiedade, etc., para o cara se controlar, mas eu sei que
no final das contas, quanto mais tranquilo você estiver e, obviamente, tiver feito uma boa preparação, vai acontecer como aconteceu com você, de ter colecionado vitórias. Agora, é claro que tem outras questões que a gente vai já discutir, que eu quero saber de você, que facilitaram esse trabalho, né? Que é a questão da preparação em si. Isso que eu comentei é o dia da prova, mas tem o trajeto. E no trajeto tem outras coisas que são importantes. E eu quero saber de você justamente isso, no tocante ao conjunto da obra. O que você considera? Quais foram os diferenciais que levaram você a ter um resultado tão espetacular? Então, assim, como o trabalho que nós fizemos, eu tive a sorte de... porque, assim, a aprovação, ela nada mais é do que o encontro da preparação com a oportunidade. E muitas vezes a gente está bem preparado, mas a oportunidade não chega. Existem alguns anos em que simplesmente não tem concurso, enfim. E quando aparece, você não tem a preparação adequada. Enfim, eu já passei por muitas vezes isso. Mas o que aconteceu durante a nossa preparação foi que acho que o grande diferencial de 2024 foi isso. Eu tive a oportunidade de estar bem preparado e ao mesmo tempo ter a oportunidade de fazer isso e de forma gradual. Primeiro foi o CNMP, que foi uma prova relativamente tranquila para mim, e depois parece que a coisa foi subindo de nível gradativamente, e eu fui conseguindo acompanhar essas mudanças. Enfim, existiram algumas provas no meio do caminho em que eu reconhecia o erro, refatorava o meu processo e começava de novo. Perfeito. Então, assim, o grande diferencial foi primeiro acreditar que seria possível, porque eu já estava perdendo a fé de que algo assim, de que essa aprovação realmente viria. Então comecei a acreditar de que eu conseguiria alcançar isso. E aí o que acontece? Eu também teve um grande diferencial foi a coragem de recomeçar, de abandonar os velhos hábitos, de entender que as ferramentas que eu estava utilizando não estavam dando certo e que eu precisava aderir a novos métodos, né? A aprender a ouvir a mentoria, entender, usar novas ferramentas de estudo e tudo isso, essa coragem de recomeçar algo que para mim já era muito bem estabelecido, para mim foi o grande diferencial. Um colega uma vez me consultou, falou, vi que você estava fazendo mentoria com o Gleison, o que você acha? Você acha que é uma boa? Eu falei, cara, é ótimo, você aprende novas ferramentas e tudo mais. Ele falou, eu fico em dúvida porque eu gosto muito da minha forma de trabalhar. Eu falei, então não faça. Se você acha que a sua forma tá disposto a quebrar o paradigma e fazer diferente. Exato. Isso, cara, que você falou é interessante pelo seguinte motivo. Ao longo desses 7 anos e alguma coisa, eu peguei muita gente como esse cara aí, que era apaixonado pela forma dele de estudar, só que a forma dele de estudar não dá resultado. Aí o cara chegava aqui na mentoria, né, eu aplicando uma metodologia diferente, e o cara queria continuar fazendo dele. Isso, qual é a lógica de você estar pagando alguém para te ensinar a fazer uma coisa que você não quer fazer? Você quer fazer do jeito que você está acostumado. E aí vem aquela velha frase que alguns atribuem ao Einstein, mas que não é dele, né? E não existe uma forma melhor de você perceber a tolice do que ficar o tempo inteiro fazendo a mesma coisa e achar que vai ter um resultado diferente. Poxa, não vai, pô. Né? Mas nessa trajetória toda que você falou, eu percebi claramente, né? Acho que todos perceberam aqui o quanto que houve uma sucessão de altos e baixos, né? Você começou num ponto muito baixo lá no concurso da EPICAR, depois conseguiu um alto maravilhoso com a aprovação na ESA, aí depois você conseguiu outro alto interessantíssimo, né, que foi a aprovação na CGU, depois foi aprovado na CGU, você foi nessa trajetória subindo, descendo até que você chegou lá em cima e ficou. Mas o que eu acho que é interessante para as pessoas perceberem, especialmente quando você fala, eu acabei de dizer, você foi em primeiro lugar no TCE de Goiás, você foi primeiro colocado, que eu não sabia, nesse concurso de ATI de 2015. Foi o segundo colocado no CNMP. Quando as pessoas ouvem algo assim, é normal que elas sintam uma espécie de distanciamento da pessoa que teve esses resultados. Ah, não, a pessoa é normal, a pessoa é isso e aquilo outro. Mas você mesmo acabou de dizer que no dia da prova do TCE de Goiás, você ainda foi brincar com seu filho ali, você estava... Ou seja, e você falou ainda agora aqui, antes do começo desse episódio, né, da sua dificuldade de fazer prova, de você não gosta de fazer prova. E mesmo assim conseguir isso tudo. Então eu queria que você falasse sobre a questão que envolve
fracasso. Desses fracassos que você teve, qual que você considera o maior e por que esse fracasso não te deixou lá, como você falou, você teve coragem, etc. Mas houve alguma inspiração diferente? O que aconteceu para você? Diz, cara, não, eu vou continuar. O normal é que alguém, quando sofre um revés muito grande, a pessoa simplesmente desiste. Uhum. E aí, tem uma frase que o pessoal costuma usar que é assim, só existem 2 tipos de concurseiro. O que passa e o que desiste. Né? Então, o que fez, qual foi o seu maior fracasso e o que fez você conseguir prosseguir ainda a despeito disso? Então, realmente já tive muitos fracassos, acho que mais fracassos do que vitória na vida. Mas alguns tiveram uma dor especial, assim. O de 2015, o de 2013, perdão, que foi o ano de nascimento do meu filho. E eu achava que ali eu poderia modificar a situação da minha vida, porque a partir do nascimento de um filho, você se torna outra pessoa, não tem jeito, suas rotinas, seus processos, tudo muda e você passa a viver em função daquele ser. E aí, ficar por uma questão no concurso de 2013 foi muito dolorido para mim. Mas talvez mais dolorido ainda tenham sido os concursos da CGU, porque é uma casa onde eu entrei e fiz boas amizades, trabalho com profissionais excepcionais lá. E eu sempre tive o desejo de continuar minha jornada lá na CGU como analista, hoje auditor. E as 2 derrotas que eu tive, uma em 2012 e outra em 2021, me jogaram para baixo, assim, porque não foi uma simples reprovação, eu fiquei por alguns. Não, eu não tive sequer a redação corrigida, assim, eu fui simplesmente enxotado da prova. Em 2012, quando eu poderia ter feito para a área fim, eu escolhi TI e fracassei. Aí em 2021 eu falei, não vou cometer o mesmo erro, não estou apto, não tenho gabarito suficiente para concorrer na área de TI. Fiz para a área geral e fracassei novamente. Então, assim, essas foram acho que talvez as piores derrotas que eu tive. E teve a questão do Senado também, que era uma prova para a qual eu já estava me preparando há algum tempo. Mas, enfim, eu levei uma surra da FGV, não consegui também sequer ter a redação corrigida. E como você bem disse, embora pareça estranho falar isso, mas eu tenho pavor de fazer prova. E na véspera de prova eu não durmo direito, eu sei que eu tenho que dormir, aí eu me coloco na obrigação de dormir e fica... Aí é que o sono não vem. Aí que o sono não vem, eu tenho dor de barriga constante uma semana antes, é horrível, é uma sensação horrível para mim, e toda vez que na semana que antecede uma prova, eu me pergunto por que eu estou fazendo isso comigo mesmo, não faz sentido me submeter a esse tipo de tortura. Mas enfim, como você falou, a melhor forma de vencer os nossos medos e desafiar nossos limites é justamente fazer essa exposição a eles, né? Se expondo, exatamente. Então, assim, essas derrotas foram as que mais me marcaram. Não existe uma derrota em específico, mas as da CGU eu acho que foram as que mais me doeram. Por que você continuou? Por que elas não te pararam? Porque, assim, tudo que eu fiz na vida era dedicado à minha família. Ótimo. Tinha um motivo muito claro, né? Sim, sim. Essa semana, para você entender, sábado, eu fiz a penúltima aula, eu chamo de reunião, né? Mas é uma aula, no final das contas, da minha mentoria coletiva. Eu tratei exatamente sobre motivação e disciplina, né, que as pessoas fazem uma certa confusão entre motivação e disciplina, mas 2 coisas que são fundamentais, cientificamente demonstradas, né, que são capazes de gerar motivação, são o ambiente. Já discutimos isso no começo do episódio, né? O ambiente ele é capaz de gerar motivação. Você está num ambiente que é propício para você se preparar e você se envolver. Você disse, sempre estava ali no meio de gente que eu achava que estava melhor do que eu, e isso me motivava. Isso é fundamental, o ambiente é fundamental, mas mais do que qualquer outra coisa, você tem um motivo para poder fazer aquilo. Quando você tem um motivo claro, uma coisa muito clara, de que eu quero chegar aqui, eu preciso chegar aqui. Tem um outro mentorado meu que teve muito sucesso ano passado, que vou trazer aqui em próximos episódios, que ele viveu exatamente isso, ele falou isso para mim. Numa das reuniões que eu estava com ele lá, ele
Eu perguntei, cara, o que você está fazendo? Tava faltando reunião, tava acontecendo um monte de coisa e o cara não tava, né, sendo consistente. Eu dizia, o que estava havendo? Por que você está aqui comigo, né? O que você está fazendo nessa mentoria desse jeito? Aí ele falou, não, cara, eu estou fazendo isso por causa dos meus filhos. Né? Aí eu falei, então você vai fazer o seguinte, vai acordar de madrugada, vai acordar mais cedo, já que é o tempo que seria o melhor para você. A gente fez um estudo da rotina dele e tal. E aí você vai, antes de começar a estudar, vai no quarto deles, abre a porta e olha pros dois e diz assim, é por vocês que eu tô fazendo isso. Exatamente. A partir disso, cara, nunca mais lhe faltou uma reunião minha e a trajetória dele foi incrível, tanto quanto a sua. Eu vou trazê-lo aqui depois, vai ser talvez até o próximo convidado, inclusive. E isso fica muito claro, né? Você não parou porque você tinha motivo. Claro, estava muito bem definido para você. Então, fica aqui como recado para todos, né? Para quem está assistindo esse podcast. Se você não sabe por que você está fazendo isso, talvez não seja isso para você. Mas se você tem um motivo muito claro por que você não quer ser apenas um número, você quer fazer uma história, então, né? Se certifique de por que você está fazendo isso e vai dar certo. Eu quero perguntar sobre a tua rotina de estudos, mas antes de fazer isso, eu não posso esquecer de pedir para você que está assistindo esse episódio, se está gostando, né, curta o episódio. Mais uma vez, se tiver alguém que você considera que essa mensagem, que acaba sendo a mensagem que a gente está transmitindo aqui, de certa forma, que poderia ouvir o que estamos comentando e discutindo, a história do Clériston está sendo importante para você, ou para alguém que você conheça, não deixe de compartilhar também. Lembrando que esse episódio, os nossos episódios, são patrocínios do curso Gabaritando TI, que é a melhor preparação para a área de TI do Brasil, né? Para quem está fazendo concurso na área de TI, não deixe de conhecer os nossos cursos, gabaritandoti.com.br. E agora você vai contar para a gente como é que era a tua rotina de estudos, como é que você fazia para se preparar. Nessa parte eu tenho até vergonha de falar, porque minha rotina era simplesmente um caos, uma bagunça completa. Eu não tinha hora para estudar, eu não tinha horário definido, não tinha nada. Uma rotina com 2 crianças pequenas em casa, tendo que ajudar nas tarefas de casa. Então, assim, se eu dissesse que eu tinha uma rotina muito bem estabelecida, eu estaria mentindo. Minha rotina era um completo caos. Eu estudava quando dava e eu tinha uma meta, assim. Você falava, você tem que fazer pelo menos rodar 3 vezes esse ciclo ao longo da semana. Beleza, esse era o objetivo. Então, qualquer momento livre que eu tinha ao longo do dia, eu estudava e eu não tinha marcação nenhuma de horas. Se você me perguntar quantas horas você estudou com o Bacen, eu não faço ideia, porque eu tentei fazer isso algumas vezes, acionava o cronômetro, começava a estudar e entrava um moleque dentro do quarto e falava, pai, o que é isso aqui? Aí eu já perdia o que eu estava fazendo, já não lembrava mais do que eu estava estudando, enfim. Então eu não tenho marcação nenhuma de horas. Inclusive, às vezes a pessoa acha que a gente tem um processo muito bem definido de estudo. E eu não tenho. A minha vida, assim, a vida do concurseiro que tem filhos pequenos, é um excesso, um eterno método ágil. Você está refatorando o seu processo de estudos a todo momento, porque não dá para ter uma rotina muito bem estabelecida. Então, estudava quando dava para estudar, tentava alcançar as metas da semana, e era isso, assim, usava o tempo que tinha. Que dava. Exatamente. Inclusive, a cada concurso eu tentava melhorar alguma coisa, mas no final das contas eu não consegui sequer ter uma contabilidade melhor, assim, eu achava lindo alguém falar assim, poxa, pro concurso tal, estudei não sei quantas 1000 horas, e você, quanto estudou? Eu falei, não faço ideia. Não faço ideia de como foi a minha preparação. Aliás, isso que você está falando é interessante, porque já me perguntaram, eu recebo muita pergunta no direct, né, do Instagram, o pessoal perguntando coisas desse tipo, né, quantas 1000 questões tem que fazer para ser aprovado? Eu disse, meu filho, eu tenho de todos os tipos aqui que você quiser. Tem de doce, tem de salgado, tem um cara que fez 10.000 questões, foi aprovado, tem um cara que fez 50.000 e não foi, tem um cara que fez 20.000 e foi, tem um cara que fez 3.000 questões. Eu não fiz essa conta ainda de quantas fez o Gustavo Frederick, mas não deve ter chegado aí, 5.000 questões ele não fez. E conseguiu ser aprovado. Então, não existe isso, né? Enfim, cada caso é um caso, cada cenário é um cenário. E, bom, já que você não tinha uma rotina, mas pelo menos você sabia o que tinha que fazer. Sim. Foi o que eu passava para você. Eu quero que você faça 12 execuções de ciclo por semana. A gente montava o ciclo e você seguia, né? Assim, a despeito de você não ter condições de estabelecer uma rotina muito bem definida, mas você sabia quais eram suas metas, seus objetivos, o que você tinha que fazer. Isso é muito importante.
E aí vem pro ponto que eu comentei há pouco, né? Eu já vi que você é um cara que, em muitas provas que você fez, você estava muito tranquilo, mas eu quero saber agora. E a prova do Banco Central? Que era a prova, que era o concurso-chave para você, digamos assim. Que era o que você almejava desde lá de trás. Você ficou calmo? Ficou nervoso? Como é que foi? Então, como eu tenho esse problema para fazer provas, eu recorri ao planejamento, né? Eu sabia, falei, ó, no dia eu vou ter alguma dificuldade para dormir, não tem jeito. Então, eu vou procurar dormir mais cedo. Uma semana antes eu já comecei a dormir mais cedo. E aí no sábado o pessoal tem mania de fazer festa próximo lá do apartamento. E aí som alto e tudo mais. Então eu me acostumei a uma semana antes dormindo com abafador no ouvido. E aí eu fiz aquilo uma semana tentando adaptar minha rotina. E isso me ajudou um pouco na véspera, ainda fiquei muito nervoso, mas me ajudou um pouco na véspera. Só que assim, eu sofro muito de ansiedade nas vésperas de prova, mas a partir do momento que o fiscal, sofro na entrega, na chegada, toda vez que eu entro num cenário de prova, eu olho aquele tanto de gente e falei, meu Deus do céu, e fico nervoso com aquilo. E aí, mas a partir do momento em que o fiscal fala, pode começar a prova, parece que o meu mundo se fecha naquilo ali. E aí a calma acontece, eu aplico as técnicas de respiração, faço tudo que dá para fazer antes, e aí eu mergulho naquele mundo e só saio dali quando a prova acaba de fato. Perfeito. Então, assim, uma das vantagens é que a minha ansiedade não me afeta no momento da prova, na maioria das vezes, né? Às vezes em que me afetou, como no Senado, a coisa deu muito errado. Mas na maioria das vezes o nervosismo não me afeta no momento de realização da prova. E do Bacen foi desse jeito. Eu lembro que comecei a prova relativamente tranquila, eu olhava para as questões de IA, que eu não tinha ideia do que era, dava risada, eu falei, essa daqui acho que não vai ser, se eu depender disso daqui para passar, não vai ser isso aqui não. E aí passava para outra questão, fazia o roteiro de prova que dava para fazer, e no final das contas tentava decifrar alguma coisa ali das questões que eu não sabia. Você já comentou sobre algumas técnicas, né, que você empregou, das técnicas que eu transmito normalmente, né? Técnica de chute, você já falou que usou, técnica de controle de ansiedade, que você já falou com respiração, que você já falou que usava, roteiro de prova, você acabou de falar também. Sobre a técnica de chute, me fiquei curioso, com uma curiosidade aqui. Na prova do Banco Central, você chegou a fazer uso dela? Eu acho que sim. Devo ter isso anotado em alguma das minhas planilhas lá. Você não sabe quantas... Você me procurou antes de fazer a prova do curso de formação para saber se havia um padrão de chute. Uhum. Eu acabei não conversando sobre isso contigo, mas acho que é uma curiosidade bacana. Ele queria saber se na prova que tinha que fazer lá do curso de formação do Banco Central, se existia um padrão, já que a múltipla escolha ali era diferente, né? Eram 4 alternativas só. Não era isso mesmo? Acho que era coisa assim. Teria sido essa informação pra gente, que seriam uma questão com 4 alternativas, e aí quando eu abro a prova eram 5 alternativas. Você fala, pronto, usou a mesma técnica, já estava o mundo conhecido. Isso. Beleza. Que características pessoais você acha que foram fundamentais para sua aprovação? Olha, a determinação, né? Eu sempre fui muito obstinado naquilo que eu enxergava algum resultado, enfim, que eu pudesse obter algum ganho com aquilo, e a resiliência, né? Essa questão de ser derrotado, recomeçar e não desistir, que o término de uma prova ruim é como o término de um relacionamento. Você sai de lá arrasado, parece que nunca mais eu faço essa porcaria na minha vida, você sai bastante ruim, mas com o tempo você fala, não tem outra alternativa, eu acho que é isso que eu gosto de fazer, quero de alguma forma contribuir para a sociedade, promover algum ganho e, enfim, você recomeça, né? E foi isso, eu acho que essa vontade de vencer um desafio que eu coloquei para mim mesmo é o que me deu ânimo e força e determinação para conseguir vencer esses desafios. Parabéns, foi realmente uma característica muito marcante. Eu sempre gosto de dizer, para quem já assistiu às outras lives que eu fazia com o pessoal no Instagram, sempre eu percebi com muita frequência, né? Nos aprovados, meio que um fio condutor comum com todos, que era a questão da disciplina e, de certa forma, a organização. A organização no mínimo do seguinte, eu não me recordo de algum desses aprovados
a planilha ia ser uma loucura. Tipo assim, a planilha dos caras estava sempre ali preenchida direitinho. Se não era aquele 3, 3, 3, o cara colocava ali 3, aí colocava 2, aí depois colocava 4. Mas eu via que a pessoa estava fazendo, estava se organizando para executar, né? E a determinação, cara, eu acho que é fundamental, porque, especialmente para quem tem uma trajetória como a sua, com grandes sucessos, mas com reveses que poderiam ser impactantes a ponto de você desistir. Se você não é uma pessoa determinada, você não consegue. Isso fica de lição aqui interessante, porque tem muita gente boa que eu já vi, que já chegou para mim, dizendo, Gleison, não vou mais tentar. E eu fiquei pensando assim, poxa, a pessoa sofreu um revés, aí tá desistindo. Diz, pelo amor de Deus, é por conta do que aconteceu agora. É uma coisa que é importante as pessoas entenderem, que o fracasso, ele é parte, absolutamente parte do sucesso das pessoas. Com certeza. Você é a soma dos seus fracassos. Se você não pegar os seus fracassos e aprender com eles, fazer com que você se torne alguém melhor, como você usou a expressão refatorar, se você não se ajustar de acordo, aprendeu com os fracassos que você passou, dificilmente você vai ser uma pessoa melhor. Não estou nem falando de ser aprovado, estou falando de ser uma pessoa melhor. Você tem que faz parte disso. E a Câmara dos Deputados foi um exemplo desse. Eu lembro que eu fiz a Câmara dos Deputados logo após ter feito a prova do CNMP. E aí eu tava chegando grande na prova. Pensei, agora é a minha chance de brilhar. Só que assim, enfim, como você falou, você tem que fazer o máximo de provas possível para que quando chegue aquela que... quando chegar a prova que é o seu objetivo final, você tem uma carga de experiência boa. E na prova da Câmara dos Deputados eu me preocupava com minúcias, assim, eu lembro que eu por muito tempo gastei horas estudando HTML, umas coisas nada a ver, assim, e chegou Passaram na prova... longe da prova, inclusive. Nossa, e aí na hora da prova eu falei, nossa, não tem nada a ver aquilo que eu estudei, enfim, deveria ter focado mais em questões, talvez, e realmente... foi uma oportunidade de aprendizado que eu tirei dali para nesta e em outras provas para que na do Bacen eu tivesse um aproveitamento melhor. Beleza. Que grau de importância nessa sua trajetória, especialmente nessa reta final, você atribui à minha mentoria? Em que ela pôde de fato colaborar para o sucesso que você consiga obter aí nessas aprovações tão importantes que você teve? Sim, então, a sua mentoria ela foi um marco na minha vida, porque eu comecei a mentoria num momento em que eu já estava perdendo a fé de que poderia ser possível ser aprovado num concurso, né? Então, você já tinha, mas você queria uma coisa que, cara, agora eu posso aposentar a caneta, né? Sim, eu queria alcançar isso, mas depois de tantos fracassos, eu não sabia mais onde eu estava errando, né? Eu não sabia... Porque eu falava para minha esposa, eu não sei o que eu estou errando. Eu não sei sequer o que eu estou errando. Então é difícil consertar algo em que você não enxerga o erro, né? Sim. E aí a sua mentoria ela veio nisso, numa renovação de ânimo. Eu falei, eu sei que agora eu vou me entregar a um novo processo, eu vou ter que abandonar, como eu disse, os meus antigos hábitos, porque um novo processo precisa ser estabelecido. Se eu continuar fazendo da forma como eu estou, provavelmente não vou obter nenhum êxito futuro. Então a sua mentoria me fez acreditar que isso seria possível. E algumas de suas frases foram, para mim, tiraram um grande peso de cima dos meus ombros. Lembro que num dos nossos encontros coletivos, você falou pra gente que não basta que o feito é melhor do que o perfeito. Você falava que o mal feito é melhor do que o perfeito. E eu lembro que eu falava, poxa, é isso. Eu faço as coisas muito mal feitas às vezes. Tem semana que é horrível. Minha preparação não rende absolutamente nada, mas eu falei, poxa, pelo menos eu estou fazendo alguma coisa. Sem dúvida. Então essa sua fala me tirou um grande peso de cima dos ombros e também o que vocês chamam de efeito pitbull, né? Minha esposa até falava... Doberman. Doberman. Doberman, mas pode ser um pitbull se você quiser. Que a minha esposa falava assim que... Não, mas para pagar alguém para brigar com você pode deixar que eu brigo, não tem problema não. E você sabe que eu não alivio também, né? Se Exatamente. eu tiver que dar esporro, eu dou mesmo, enfim. E isso foi muito bom, me ajudou a me manter na linha, né, durante essa preparação.
Para a gente finalizar, estamos chegando ao final do nosso episódio. Que recado que você pode transmitir para o pessoal que está nos acompanhando? Você que tem uma história muito bonita, cara. Vou te falar, das entrevistas que eu já fiz, acho que foi uma das que eu fiquei mais impactado pela quantidade de resiliência que você demonstrou em diversas situações e até por conta do que você falou, da dificuldade que você tinha de enfrentar esse processo pré-prova. Eu fiquei muito feliz com esse episódio. Eu acredito que muitas pessoas vão ser impactadas com a sua história e eu queria saber o que você pode falar aqui para a gente finalizar, para a nossa audiência, né? O que você dá de recado para esses que estão agora exatamente como você esteve há algum tempo na jornada ali, né? Muitas incertezas na cabeça, mas querendo algo para a sua vida, querendo fazer algo diferente, querendo fazer história. O que você pode falar para esse pessoal? Então, eu diria que, em primeiro lugar, você tem que buscar apoio nos seus pilares, né? Se você é uma pessoa religiosa, tenha fé de que você pode fazer diferente no futuro, de que você pode servir, devolver à sociedade aquilo para o que você tanto se preparou. Tenha fé de que isso pode dar certo. Busque o apoio na sua família, né? Naqueles que te apoiam incondicionalmente. E eu acho que desenvolver um aspecto pessoal muito importante, que é a resiliência e a tolerância ao fracasso. Porque os fracassos virão, a menos que a pessoa seja alguém muito acima da média, mas os fracassos virão. Então você desenvolver a tolerância ao fracasso é o mais importante. O sucesso ele será apenas uma consequência dessa preparação. Muito obrigado mais uma vez, Clério. História incrível, incrível, que história sensacional. Parabéns pela jornada, pela trajetória cheia de ensinamentos importantes que você construiu para você e para os outros, né? Agora que estamos divulgando isso para o mundo. E é por isso que eu acho importante essa história. Eu comentei isso com você, né? Que é uma espécie de devolução que estamos dando para o mundo aqui com o seu relato. E espero que você tenha muito sucesso no Banco Central. Sei que você vai fazer história lá também. Que Deus te abençoe, abençoe sua família. E a todos vocês que nos acompanharam, eu quero agradecer também a audiência, né? Espero que todos tenham aprendido uma série de coisas. Eu saí aprendendo um monte de coisa aqui com a história dele e eu espero que vocês também tenham levado lições importantes e ficamos aqui na expectativa do nosso próximo episódio. Espero que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Clério, mais uma vez, obrigado. Até mais.